A história de Jefté é, sem dúvida, uma das mais sombrias e mais debatidas das Escrituras. É a história de um voto, de uma vitória e de uma consequência que, sinceramente, é difícil até de imaginar. E aí fica aquela pergunta, né? A pergunta que não quer calar há séculos. Será que Jefté realmente fez o impensável? O que o texto bíblico nos diz de verdade sobre o destino da sua única filha? Olha, para a gente entender esse dilema todo, primeiro a gente precisa saber quem era esse homem. Jefté não era um líder qualquer, não. Ele era, sim, um guerreiro muito poderoso, mas ele também era um excluído. Tinha sido expulso pela própria família, imagina só. E foi justamente para esse homem, num momento de desespero total, que o povo dele foi pedir ajuda. E aí que, sabe, no calor do momento, um pouco antes daquela batalha que ia decidir tudo, ele faz essa promessa completamente precipitada a Deus. É quase uma barganha terrível, né? Ele promete sacrificar a primeira coisa que saísse da porta da casa dele para recebê-lo. E olha, as palavras exatas que ele usa, elas são fundamentais para a gente entender o que vem depois. Pois é. E a ironia da história é simplesmente brutal. A vitória vira uma tragédia pessoal na mesma hora, porque quem sai para recebê-lo não é um animal, não é um servo. É a filha dele, a sua única filha. Ela corre ao encontro dele, toda feliz, e com essa celebração inocente, acaba selando o próprio destino. Ok, então vamos analisar isso de perto. A primeira interpretação, e talvez a mais óbvia, a mais direta, é exatamente o que parece, que ele literalmente sacrificou a filha. E os argumentos para essa visão são bem fortes, bem diretos. O texto fala com todas as letras que ele fez com ela conforme o voto que havia feito. Ponto. Essa leitura, aliás, tem um peso histórico muito grande e funciona como um alerta, sabe? Uma lição bem sombria de que fazer votos sem pensar pode levar a consequências extremas, terríveis. Só que é aqui que a coisa complica. Porque se ele fez isso, cria um problema teológico gigante. A própria lei de Moisés, a lei que Jefté, como líder de Israel, deveria defender, proibia terminantemente o sacrifício de crianças. Então, como é que pode? Como um juiz de Israel cometeria um ato que era considerado uma abominação? Então, é justamente por causa desse problemão teológico que surge uma segunda teoria, uma outra interpretação. E se? E se o sacrifício não fosse de morte, mas sim um sacrifício da vida dela, de outra forma? Essa outra visão, ela se apega aos detalhes bem sutis do texto. Por exemplo, o texto diz que ela foi para as montanhas chorar a sua virgindade, não a sua morte. O lamento dela e das amigas era sobre nunca poder casar, nunca ter filhos. Então, a palavra holocausto aqui poderia ser simbólica, sabe? Significando uma entrega total da vida dela para Deus, vivendo para sempre em celibato. E a gente precisa lembrar que, naquela cultura, não ter filhos, acabar com a linhagem da família, era uma tragédia gigantesca, quase como morrer. Aqui a gente vê o debate bem claro, né? De um lado, a leitura ao pé da letra. Ele cumpriu o voto exatamente como falou, mas isso vai contra a lei de Moisés. Do outro lado, a leitura simbólica. O voto foi cumprido, mas de outra forma, o que não contraria a lei, mas exige que a gente entenda o holocausto de um jeito diferente. É um verdadeiro impasse, não tem uma resposta fácil. E aí a gente chega num ponto que talvez seja o mais importante de todos. E se a pergunta principal não for o que exatamente aconteceu com a filha dele? E se a questão de verdade for por que essa história foi contada? Por que ela está na Bíblia? Isso nos leva a uma ideia muito importante, a de que essa história é pedagógica e não prescritiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a história não está lá para a gente imitar o GFT, de jeito nenhum. Ela está lá para ensinar alguma coisa. É uma história que usa um exemplo extremo para passar uma lição muito profunda sobre a nossa relação com Deus. E olha só, não importa qual das duas interpretações está certa, as lições que a gente tira são muito claras. Primeira, o perigo de fazer promessas no calor do momento, sem pensar nas consequências. Segunda lição, a ideia completamente equivocada de que a gente pode comprar a bênção de Deus com alguma barganha ou sacrifício. E terceiro, a história escancara a diferença gigantesca que existe entre o caráter de Deus e as nossas ações, que muitas vezes são falhas, mesmo quando a gente tem boa intenção. Mas talvez o detalhe mais intrigante mesmo venha no final.
Depois que tudo acontece, que Jefté cumpre o voto dele, o texto simplesmente fica em silêncio. Deus não fala nada. Não tem uma palavra de aprovação, mas também não tem uma palavra de condenação. É um silêncio que grita, sabe? E muitos estudiosos acreditam que esse silêncio é de propósito. É um silêncio que também ensina. No fim das contas, a história nos deixa com essa reflexão. Essa falta de uma resposta divina, de um certo ou errado vindo de Deus, nos obriga a pensar. Talvez a grande lição aqui não seja sobre o que Deus fez ou deixou de fazer, mas sim sobre o que nós, seres humanos, fazemos em nome de Deus. A responsabilidade de interpretar, de agir. No final, essa responsabilidade parece ser toda nossa.